Pessoal, outra funcionalidade bem interessante em relação a lookup e a otimizações de I/O é a otimização conhecida como batch sort. Internamente, a gente acaba conhecendo isso nos planos de execução como optimized. Então, vamos dar uma olhada melhor no que é isso e quão importante é essa funcionalidade, tá legal? Bom, batch sort inicialmente foi uma funcionalidade incluída no SQL Server 2005, tá legal? Então, se você tem SQL 2000, infelizmente você não tem essa funcionalidade, tá? E a ideia é minimizar a quantidade de leituras aleatórias, ok? A gente sabe que uma leitura aleatória, ou seja, que a cabeça mecânica do disco perde um pouco de tempo se movendo, é uma leitura menos eficiente ou pior em relação à performance do que uma leitura sequencial ou várias leituras aleatórias versus várias leituras sequenciais. Tá legal? Então a ideia do batch sort é ordenar alguma coisa, uma série de requisições de I/O que ele vai disparar para que essas ordenações não sejam aleatórias e sim sejam sequenciais. Tá legal? Lá no operador de loop join, com key lookup de novo, né? Naquele operadorzinho de loop join, tem uma propriedade chamada optimized, que ela pode ser true ou false, tá legal? Nesse caso, ela é sempre exibida, mas ela vai ser exibida como true ou false se estiver ligado ou não. Vamos entender um pouquinho melhor essas operações de ordenação que ele gera. Então, primeiro, esse é o plano explícito com um batch sort. Na verdade, isso não é um batch sort, mas vamos entender um pouco esse plano. Olha só, a ideia é essa otimização aqui, é essa ordenação, tá legal? Então, o que o SQL está fazendo nesse plano? Vamos lá, eu estou lendo dados de uma tabela chamada testtab1, tá legal? Com base na ordem de um índice qualquer, tá? Um índice pela coluna qual4, um índice não cluster. E para cada linha que eu ler desse cara, eu vou fazer um lookup para ler uma coluna que eu não tenha no índice não cluster. Tá legal? E reparem que, como eu estou lendo do índice qual4, os dados estão vindo com base em ordem de qual4, da coluna qual4. Tá legal? Isso significa que essas operações de I/O na tabela testtab1 pela PK serão efetuadas com base em ordem de qual4 e não em ordem da PK. Se eu estivesse executando na ordem da PK, eu conseguiria executar na sequência, 1, 2, 3, 4. Mas como eu estou executando com base na ordem de qual4, na coluna qual4, eu não tenho como garantir a sequência pela coluna da PK. Então, o que esse operadorzinho de sort está fazendo aqui no meio? Ele está justamente, depois de ler as informações de qual4, ele está ordenando todo mundo por ID, que nesse caso aqui é a chave da PK, para quê? Para minimizar as operações de leitura aleatória aqui no KeyLookup. Então, depois de fazer a ordenação, todas as leituras que ele vai disparar aqui vão ser sequenciais. Tá legal? É essa a ideia. Então, essa é uma otimização explícita, tá? Então o SQL incluiu um sort explícito para fazer essa ordenação. O batch sort, que é o optimizer igual a true, não aparece aquele sort aqui no plano de execução. Lembra, a diferença era que tinha um sort aqui. A diferença do batch sort é que esse passo de ordenação ele está incluído no loop join. Tá? Ele é sim executado, então existe um processo de ordenação que requer memória e por aí vai, só que ele é executado aqui no operador de nested loops, tá? Quando o optimizer está ligado, está igual a true. Tá legal? Então, essa é uma otimização mais de segurança. Segurança para quê, Fabiano? Para que, por um acaso, se o SQL Server estimar que vão ser tornadas 10 linhas daqui, por exemplo, e na verdade começar a vir mais do que 10 linhas, o que o SQL vai fazer?
ele vai começar a fazer vários processos de ordenação dessas linhas que estão chegando. Então, ordena 2 linhas, executa 2 operações sequenciais. Continua vindo linhas? Sim. Ordena 4 linhas. 3 e gera as 4 operações de leitura sequencial. Ainda está vindo linha? Ordena 8 linhas. E por aí vai. Tá legal? Só para vocês entenderem qual a diferença entre leitura sequencial e aleatória, digamos que eu esteja jogando Pac-Man aqui e eu vou fazer uma leitura sequencial. Reparem que para eu pegar as vidinhas lá, as comidinhas, eu consigo seguir um caminho bem interessante, né? Que eu vou ir reto praticamente e pegando as comidinhas. Esse é um caminho que, digamos assim, sequencial. Tá legal? Agora, qual seria um I/O aleatório? Bom, I/O aleatório no Pac-Man seria mais ou menos isso. Ao invés de seguir reto, eu vou pegar a primeira comidinha. Aí, ao invés de pegar a primeira lá de cima agora, não, eu vou lá do outro lado no disco, leio a informação que eu preciso ler. Aí depois o que eu faço? Eu vou lá do outro lado do disco, ler a informação que eu preciso ler, e aí o que eu faço? Eu vou lá do outro lado do disco, ler a informação que eu preciso ler. Esse tempo que eu estou perdendo fazendo esse caminho, esse percurso horroroso, é o tempo, a diferença de tempo entre uma leitura aleatória e uma leitura sequencial. Tá legal? Vai ficar claro isso para vocês com a demonstração que eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou mostrar isso no HD como que funciona, tá legal? Então tá aqui, eu estou fazendo o caminho, né, só para vocês visualizarem, é um caminho muito mais difícil, com muito mais riscos, a chance de algum fantasminha me pegar vai ser muito maior, né, porque eu estou fazendo um caminho aleatório, então é essa a ideia, para mostrar para vocês que isso não é eficiente, tá legal? Opa, fechei o slide, deixa eu voltar aqui de novo, desculpa. Muito bem. Aqui, falando, né, fisicamente no disco, tá aqui. E esse é um disco, tá legal? Por dentro. É um disco interno, dentro do disco, é isso que a gente vai visualizar, tá legal? E qual que é o problema? Tá vendo que essa imagem aqui embaixo, ela tá se movendo? E essa cabeça do disco aqui, ela fica indo para lá e para cá? Esse tempo que ele perde para poder ir para frente e voltar é o tempo, é a diferença de tempo entre uma leitura sequencial e aleatória. Se eu estivesse lendo as trilhas aqui, né, os setores sequenciais, leio primeiro esse setor, depois o próximo, e o próximo, e o próximo sequencial, e não, primeiro esse aqui, depois outro aqui, volto para cá e volto para cá. Porque qual que é o tempo disso? Ir para ler uma trilha aqui e outra trilha aqui? É que esse braço mecânico perde tempo para ficar se movendo. Tá legal? A gente vai ver isso na prática. Eu vou abrir um HD, vou filmar eles aqui para vocês verem, tá bom? Ainda falando sobre BetSort. É interessante que a quantidade de linhas processadas, de novo, né, pelo loop join, e isso é estimado, o SQL gera vários pequenos sorts para poder minimizar a quantidade de I/O aleatório. Por que ele vai gerando de pouco em pouco? Porque esse, de novo, é a funcionalidade de segurança. Para caso a estimativa estiver incorreta, por algum motivo, estatística desatualizada, ou um non-sarg argument lá como filtro, N motivos, ok? O SQL conseguir, mesmo achando que ele ia ler poucas linhas, ele consegue minimizar as leituras aleatórias gerando pequenos sorts, tá legal? Por que gerar pequenos sorts? Para minimizar a quantidade de memória que ele vai utilizar para fazer essas ordenações. Então, uma operação de ordenação usa memória, tá legal? Então, o SQL tem que minimizar a quantidade de memória que ele vai usar, ele tenta gerar pequenos sorts para fazer isso, tá legal? No SQL Server 2005, para BetSort ser atualizado, a tabela que você está lendo tem que ser maior do que 1% da memória disponível para o SQL. No 2008 e a SQL versões para frente, o algoritmo é um pouco diferente, mas continua com o mesmo conceito. Qual, Fabiano?
o conceito de que BERT sort só vai ser habilitado para tabelas com tamanho razoável, ok? Baseado no ambiente, no servidor. Por isso que é o percentual de memória baseado 1% baseado no total disponível para o servidor. Então, o que vocês precisam tomar cuidado? Se você acha que quer minimizar leituras aleatórias e acha que esse está sendo um problema no seu ambiente, analisando por performance monitor, contadores, ou tem uma consulta que o SQL errou na estimativa e não habilitou BetSort porque a tabela é pequena, então dá para tentar usar algumas alternativas para enganar o SQL para que ele habilite essa funcionalidade, que é bem interessante, tá legal? É importante mencionar que, como essas operações, mini operações de ordenação, usam memória, isso quer dizer que um simples consulta com um loop join pode ficar esperando, por exemplo, por um wait de resource semaphore, que é um wait que é utilizado para controlar o tanto de memória, quanto de memória está sendo disponibilizado de grant para uma determinada operação. Uma operação de hash join ou de sort, por exemplo, que são operações pesadas que utilizam bastante memória. Tá legal? Então, a gente vai trabalhar mais waits e resource semaphore, por exemplo, quando a gente for falar sobre o operador de sort, mas no internals a gente vai cobrir muito mais esse conceito de waits no SQL Server. Então, esses mini sorts que o SQL vai gerando utiliza o seguinte cálculo. O SQL tenta ordenar as duas linhas que estão vindo para gerar duas requisições de I/O sequencial. Caso mais linhas sejam lidas, ele ordena as próximas 4 linhas, depois ele ordena as próximas 8, 16, 32, 64, ele vai fazendo vezes 2 aí, né? 256, 502, 1024, até onde, Fabiana, ele vai ordenando? Até quanto couber em memória. Então ele vai estimar quanto que ele vai precisar de memória e até quanto couber em memória ele vai fazer. Tá legal? Lá no Profiler, dá para visualizar pelo evento SQL Transaction que quando você começa uma consulta e termina, entre a execução dessa consulta existe uma operaçãozinha lá, tá vendo? Sort init, o começo, e o fim do sort init, o commit. Tá legal? Esse sort init e começa e termina é o bet sort. Tá legal? Então, quando tiver bet sort trabalhando, pode ser que você veja várias ocorrências desse evento de SQL Transaction de começa e termina um bet sort. Tá legal? Isso não funciona para read lookups, ou seja, para heaps, isso não vai rolar. Tá legal? Essa funcionalidade não funciona. Em alguns cenários, como está publicado nesse link aí, no time de SQL, essa funcionalidade pode aumentar consideravelmente o uso de CPU. Tá? Então, isso pode ser um indicativo se você migrar, por exemplo, de uma versão SQL 2000 para 2005 e tiver um número alto de CPU, talvez desabilitar essa funcionalidade bet sort possa te ajudar. Então, dê uma olhada no link aí para mais detalhes em relação a isso. Tá? Um pouquinho de história em relação a bet sort, o que é isso, né? Tem um cara que é uma lenda, né, no mundo de banco de dados, o nome dele é Jim Gray, ou James Nicholas, né? Jim Gray. Jim Gray ele tem esse projeto aí que é o Sky Server, né? A ideia dele, server, né, na verdade, a ideia dele era pouco ambiciosa. Ele simplesmente queria mapear o universo, ok? E salvar todas essas informações num banco de dados. E aí, quando alguém queria consultar alguma informação em relação a onde que está o planeta, tá a estrela tal, ele conseguia usar esse banco de dados dele, esse banco de dados para poder fazer essa consulta. Esse projeto ainda existe, né? E nesse projeto, o Jim Gray tinha uma consulta assim. Esse projeto chama Sky Server, né? Ele tinha uma consulta nesse tipo. E qual que é o problema dessa consulta? O problema dessa consulta é que essas expressões malucas aqui, o SQL não tem a menor noção
na estimativa de quantas linhas vão ser retornadas. Por quê? Porque isso aqui são expressões do tipo non-sargable. Então não tem como o SQL ir na estatística, usar uma estatística para poder fazer a estimativa de quantas linhas isso aqui vai ser retornado zero sim ou zero ou não. Tá? Então o SQL se perdia totalmente em quantas linhas iam ser retornadas e escolhia um plano para fazer um seek mais um lookup. Só que esse não era o melhor plano. Ou, se no mínimo ele ia fazer um seek mais um lookup, ele tinha que optar por minimizar essas operações de lookup aleatórias. Como? Gerando o sort, igual o sort explícito que a gente viu no primeiro plano de execução desses PowerPoint. Então, o Jim Gray, que trabalhava na Microsoft, eu digo trabalhava porque o Jim Gray, vocês olharem no link que eu mandei, que tem ali do Wikipedia, o Jim Gray se perdeu. Ele foi navegar no oceano e se perdeu. Está perdido até hoje e faz tempo e ninguém achou ele. Então, o Jim Gray na época trabalhava na Microsoft e ele identificou esse problema e publicou uma solução, né, uma alternativa nesse link, tá legal? E ele mencionou que ele usava na época SQL Server 2000, né? Ele mencionou que teria uma funcionalidade nova no SQL Server 2005 que ia resolver esse problema dele. Então essa funcionalidade nova que ele mencionou é batch sort, que foi incluído no SQL 2005. Tá legal? Eu vou fazer uma demonstração em relação a essa funcionalidade e o interessante dessa demonstração é que para eu mostrar isso eu tive que pegar um HD e criar um banco fragmentado. Como assim fragmentado? Esse daqui é o mapa de setores do meu HD, tá legal? O vermelhinho é o utilizado e o cinza aqui é o que está livre, tá legal? O que eu fiz? Eu criei uma tabela, então essa tabela é esse comecinho aqui, esse vermelhinho todo no começo do disco, tá legal? Depois que eu fiz, eu enchi o disco com um monte de coisa, tá? E aí eu deixei um espaço livre no fim do disco, e aí que eu fiz? Eu criei um índice nessa tabela. Então, um pedaço da tabela ficou no começo do disco e o outro pedaço ficou no fim do disco. Tá legal? Então, tem o script para poder fazer isso aqui na pasta de vocês e é o que a gente vai visualizar agora. Vamos lá. Então, aqui tem um script chamado demo batch sort, tá legal? Ele já está aberto aqui. E aí a ideia dele é, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é esse aqui. Opa. Deixa eu colocar em full screen aqui pra gente. Legal? Então, qual que é a ideia? A ideia é, primeiro, formato o disco antes de começar, tá legal? O que eu fiz? Eu tenho um HD externo aqui, que é a unidade G. Eu criei, o HD é de 20 GB. Então, eu criei um banco de dados com 15 GB, tá legal? Depois eu criei uma tabela e inseri uma série de linhas nessa tabela, tá legal? Esse insert demorou aqui aproximadamente 24 minutos para rodar. Depois o que eu fiz? Eu criei um arquivo, aqui não é 450, né? É que eu usei outro disco para fazer a demo, mas o que eu fiz? Eu criei um outro banco de dados para encher o disco e deixar só um espacinho livre no fim, ok? Então o meu disco era assim, estava assim. Faz de conta que esse é o mapa de setores, tá legal? Eu criei um banco de 14 GB, tá legal? Ele veio até aqui. Inseri os dados na tabela, então ele encheu esse espaço. E depois o que eu fiz? Para poder simular a criação no fim, né, do índice no fim. Eu criei um outro banco de dados enchendo esse resto de espaço que tinha aqui. Deixei só um espacinho livre aqui no fim. E aí o que eu fiz? Criei o índice. Aí o índice foi obrigatoriamente enviado para o fim do disco, né, porque não tinha espaço antes. Legal? E aí o que eu fiz depois? Apaguei esse banco aqui que eu tinha criado. Então o que aconteceu? Ficou um pedaço da tabela aqui e o outro aqui no fim. Tá legal? Então é isso que esse script faz, tá bom? Depois disso,
o que, que a gente pode fazer? Aí a gente começa a brincadeira. Então, só para vocês visualizarem como que está o disco agora, eu vou usar um programinha de defrag aqui, ó. Eu gosto desse Asus Logic Disk Defrag aqui. Eu vou selecionar esse meu disco e eu vou dar um Analyze nele. E é legal que ele mostra o mapa de setores, né, do meu disco. Então, o que, que eu tenho? Se eu clicar, por exemplo, no vermelhinho aqui, ó, ele fala qual arquivo que está nesse setor. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar o Files aqui e selecionar esse cara, ó, o arquivo testbetsort.mdf ele está espalhado em toda essa parte do disco. Essa primeira parte aqui, ó, é a tabela, e esse finzinho aqui, ó, daqui mais isso aqui, é o índice. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou gerar uma leitura nesse índice e os lookups vão ser feitos aqui, na tabela. Então, o que ele vai fazer? Lê daqui e, bum, volta lá para o começo. Lê a próxima linha, bum, volta lá para o começo. Tá? É para gerar leitura aleatória horrorosa mesmo, tá? Para criar o pior cenário possível, para a gente visualizar a funcionalidade. Então, vamos lá, vamos começar. De novo, eu vou abrir o Performance Monitor para a gente coletar informações em relação a bytes lidos por segundo. Então, vamos pegar lá de novo o contador em Physical Disk. Bytes lidos, disk byte reads por segundo. E vamos pegar do disco G. Legal? Vamos remover esse processador aqui. Então, não está acontecendo nenhuma leitura, né? Então, vamos visualizar isso. Vamos fazer o teste. Então, o primeiro teste de novo, essa tabela teste tab 1, só para vocês verem o que tem nela, né? Tem algumas colunas e tal, tem algumas linhas aleatórias, tá bom? E essa consulta aqui, eu estou forçando o uso do índice xcol1 para a gente visualizar justamente esse plano, né? Que a gente quer ver, que é o quê? Eu leio lá do fim do disco, lembra os dados que estão em col1, e eu gero um seek, ou um lookup nesse caso, um key lookup, no começo do disco. Tá? Então, essas leituras, esses key lookups aqui serão aleatórios. Tá? Essa primeira demonstração aqui, eu tô usando uma variável com top aqui, e eu estou fingindo para o SQL que, na verdade, eu não vou ler 100, eu não vou ler 1000 linhas, eu vou ler 5000 linhas, entendeu? Só para ele gerar o sort explícito, tá? Eu estou forçando a geração do plano que eu gostaria. Então, só para a gente visualizar o plano, reparem que o que o SQL fez? Depois de ler as informações de call 4, né, vamos ler os dados de call 4 aqui, ó. Reparem que call 4, deixa eu melhorar aqui para dar o zoom. Então, reparem que call 4 está numa ordem aleatória, né, e a tabela está por ordem de ID. O problema é que se eu ler a tabela com base em call 4, vamos lá. Vou dar um top 10 aqui. O que vai acontecer? Ele vai vir, claro, na ordem de call 4, porém, as operações de lookup vão ser aleatórias. Está vendo que esse cara aqui não está sequencial. Tá? Então, aquele sort que apareceu aqui no plano, o que ele está fazendo? Ele está lendo os dados de call 4, jogando todo para o operador de sort, ordenando por ID para poder gerar as leituras de key lookup em ordem de ID, ou seja, sequenciais, leituras sequenciais. Tá legal? Então vamos só rodar essa consulta vai retornar 1000 linhas, né, que é o que está no top aqui. Muito bem, vamos ver quanto tempo vai demorar para rodar essa consulta. E lá no bytes por segundo, quantos bytes ele consegue ler, né? Já terminou a consulta, né? Demorou 10 segundos e ele teve um pico aqui, ó, de 5 mega por segundo. Legal? Que ele leu. Beleza, vamos limpar aqui. Vamos rodar de novo. Vamos acompanhar aqui no Performance Monitor.
Tá rodando ainda a consulta. Beleza. Deu 21 segundos. É porque eu acho que eu não tinha rodado o Drop Clean Buffers, tá? Então, 21 segundos para rodar a consulta. Agora vamos rodar a mesma consulta sem o sort, ok? Então reparem aqui agora no plano aqui, ó, não tem o sort, tá legal? E eu também não tenho bet sort. Bet sort está desabilitado, que é optimizer igual a false, tá? Eu usei o trace flag 2340 para forçar que o bet sort seja desabilitado. Então vamos rodar essa consulta agora. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar. Vamos acompanhar aqui também quantos mega por segundo ele consegue ler. O que está acontecendo? Ele está gerando leituras aleatórias agora. Bom, já passou de 20 segundos. 26 segundos. Repare que aqui ele conseguiu ler muito mais, né? Deu 7 mega e aqui não chegou nem perto. Agora acabou a consulta. Então, ó, 32 segundos, né, para rodar essa consulta. Bom, esse aqui era mais para mostrar para vocês a funcionalidade, né? O sort, na verdade, explícito. Mas a brincadeira começa a ficar interessante mesmo é com o bet sort ligado ou desligado, né? Reparem aqui nesse plano e a diferença, tá? A diferença aqui é que eu estou lendo 1000 linhas e eu não tenho sort explícito. É só bet sort desabilitado ou habilitado, tá legal? Nessa de baixo ele está habilitado e aqui em cima ele está desabilitado. Então vamos rodar essa consulta e vamos dar uma olhada no plano de execução. Cadê o include? Aqui, include actual execution plan. Vou rodar a consulta, vamos ver quanto tempo vai demorar. Então, essa consulta não tem bet sort, ou seja, ele está gerando leitura aleatória nos key lookups. E aí vamos ver quanto tempo vai demorar. A média aqui, pelos meus testes, de 26 segundos. Então, falta mais 6 segundos. Beleza, deu 26 segundos realmente. Então, ele está aqui o plano, não está com bet sort ligado. 26 segundos para retornar 1000 linhas. Agora, vamos ver com bet sort ligado. Então, reparem que a única diferença dessa consulta para essa consulta é a ausência dessa cláusula. Ok? Que é para desligar o bet sort, ou seja, eu quero que nesse cara de baixo ele fique ligado e não desligado. Eu quero ver a funcionalidade funcionando. Que é o quê? Que é ordenar os dados por ordem, com base na ordem do lookup, da chave do lookup, para evitar as leituras aleatórias. Então vamos rodar e vamos ver a diferença de performance. Reparem até que agora ó, o resultado está vindo ordenado por ordem de ID e já acabou, 7 segundos. Ok, então de 26 para 7, é uma diferença muito grande. Tá? Fabiano, como que você consegue saber que ele está fazendo a leitura aleatória mesmo ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma câmera e eu vou filmar o HD que está aberto enquanto eu faço esses testes. Então eu vou ligar o vídeo agora. Ok, já estou filmando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou filmar um HD. O que eu fiz? Eu abri esse HDzinho aqui e para a gente poder ver o disco, tá legal? Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver a brincadeira. Ele tá ligado, esse HD, ok? Tá ligado no meu Note aqui. Muito bem, tá ligado no meu Note. Tá aqui a consulta que a gente vai rodar, beleza? Então o que eu vou fazer? Vamos ver a diferença em relação à execução dessa consulta com o bet sort desabilitado, tá legal? E eu vou filmar, eu vou rodar a consulta e eu vou filmar o HD para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou filmando no HD aqui, vou dar um F5 no já. 1, 2, 3 e já. Reparem que a cabeça do HD está se movendo igual um maluco, certo? O que está acontecendo? Leitura aleatória. Tá legal?
Esse tempo que ele está perdendo, lá, tá indo lá no começo, lendo alguma coisa, agora voltou, você viu? Voltou rapidinho. Cara, esse tempo que ele está perdendo é a diferença de performance, tá legal? Então, ó, tá lá. Vamos ver, esperar ele terminar, demora 26 segundos, tá rodando ainda. Vamos lá, vamos acabar. Acabou, agora ele vai voltar lá pro começo. Terminou, legal? E aí a consulta aqui, ó, rodou em 35 segundos dessa vez, tá legal? Agora, segundo teste, vamos rodar a consulta com o BetSort habilitado, tá legal? Então eu não tenho o hintzinho, o trace flag lá para desabilitar. Então vou filmar o disco de novo e vocês vão conseguir perceber a diferença, que ele vai ler lá no começo do disco e depois ele vai começar a vir a fazer leituras sequenciais. A cabeça do disco não vai ficar se mexendo igual louco, quer ver? No já de novo, 1, 2, 3 e ele está fazendo leitura, ele está rodando a consulta aqui, ó, e ele está fazendo as leituras sequenciais. Vai terminar, acabou. Então vou rodar de novo só para ter certeza. Então esse é o plano com a BetSort. Tá vendo que a cabeça do disco se move bem menos, né? A consulta já vai terminar. Terminou, ok? E agora eu vou rodar sem o BetSort, que é a leitura aleatória. Então vamos lá. Beleza, é isso aí mesmo. Tá legal? Bom, só pra... Eu vou desligar, vou deixar rodando aqui, mas... só para vocês perceberem que para ler a tabela toda que tem... Vamos confirmar. Tá rodando ainda a consulta. Vou parar, tá? Para ler a tabela toda que tem... Vamos ver quantas linhas tem na tabela. Vamos lá. Tenho 1.473.000 linhas nessa tabela, tá legal? Essa tabela tem 12 GB de dados. Para eu ler os dados dessa tabela inteirinha, os 12 GB, tá legal? Fazendo a leitura aleatória, o SQL, fazendo a leitura aleatória, o SQL demorou 11 horas para ler a consulta. Fazendo leitura sequencial, ele demorou 43 minutos. Tá? Eu deixei rodando isso aqui. Então, só para vocês visualizarem que eu vou rodar agora a leitura sequencial. Então, vamos olhar no HD como vai ficar. Então, tá vendo que ele lê tudo que ele tem que ler lá no índice primeiro. Depois que ele terminar de ler o índice, ele vai começar a ler a tabela que está aqui no começo do disco. Quer ver? Vai parar de fazer as leituras aleatórias. Tá lendo o índice ainda. Vamos ver ele esperar. Vamos esperar. Vai terminar de ler o índice. Não sei se demora muito tempo, eu acho que não. Só o índice, se eu não me engano, tem 2 GB de dados. Tá fazendo ordenação, né? Tem ordenação que demora também. Anyway, eu vou parar, tá? E eu vou mostrar a diferença para a consulta sem o BetSort, para você ver como o disco fica maluquinho. Olha lá, tá vendo? Tá vendo como ele fica maluco? E assim ele ficou por 11 horas. Tá legal? Bom, vou parar de filmar. E eu espero que vocês tenham entendido. Né? Eu vou parar essa consulta aqui também. Isso é bem interessante. E o que Fabiano, beleza, eu entendi como funciona e agora o que eu preciso me preocupar? Você precisa entender como funciona, e ótimo se você já entendeu, para que no seu ambiente
você saiba decidir se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. O que vai ser ruim, Fabiano? O ruim é que você vai precisar de memória e você vai gastar um pouco mais de CPU para fazer essas ordenações, ok? E o que vai ser bom? O bom vai ser que você vai evitar leitura aleatória. Mas se os dados estão em memória? Cara, se os dados estão em memória, então não faz sentido nada disso que eu estou falando. Não preciso, entendeu? Porque leitura aleatória ou sequencial em memória não interessa, vai dar na mesma. Ah, e se o disco é SSD? Aí a coisa começa a ficar muito interessante, porque leitura aleatória em disco SSD não é mais tão pesado igual em disco mecânico, porque não tem um braço se mexendo. Então, é interessante conhecer como funciona a funcionalidade para que você saiba pensar quando você precisa utilizar isso ou quando que isso pode estar te atrapalhando ao invés de estar ajudando. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo operador, que é o operador de sorte. Tá legal? Obrigado, um abraço.